Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá. Vamos começar o nosso ciclo de questões extras voltadas para a prova B1 e a gente vai começar com a questão número 1, olhando aí na tela. Então, seja a função f de x igual a 3x mais 9, o que ele quer saber? Quer saber o valor do coeficiente angular A e do coeficiente linear B. Depois, o valor do zero da função. E, por fim, se a função é crescente ou decrescente. Justificar a resposta, beleza? Então, eu vou começar com um slide em branco para a gente retomar alguns pontos da nossa teoria, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar de quê? A gente vai falar das... Vou pegar a canetinha aqui. A gente vai falar das funções de primeiro grau. Quem são as funções de primeiro grau? Também são chamadas de funções afim. Como é que é a expressão que representa essa função? É um y, que é uma função, no caso pode ser de x, de p, de z, de t, não importa, mas que ela é caracterizada por um coeficiente a, que fica na frente do termo x, mais um outro coeficiente b. Tudo bem? Lembrando, né, que o a, esse coeficiente que fica na frente do x, a gente chama de coeficiente angular, e que o b nós chamamos de coeficiente linear. Beleza? A gente viu isso nas nossas aulas. O gráfico de uma função do primeiro grau, ele é sempre uma reta. E para sabermos se essa reta é crescente ou decrescente, eu tenho que olhar para o valor do a, tá? Se o a é maior que zero, é positivo, eu vou ter um comportamento. Se o a é menor que zero, eu vou ter outro. Quais são os comportamentos? Se o a for maior que zero, no meu gráfico, eu vou ter uma função crescente. Por outro lado, se o meu a é negativo, a minha reta vai ter um comportamento decrescente. Então não preciso fazer conta nenhuma? Não. Apenas olhando para o coeficiente angular a, eu já consigo saber qual que é o comportamento dela, beleza? Beleza. Uma outra coisa que a gente viu também é com relação às raízes ou zeros da função. O que é o zero da função? O zero é o ponto no eixo x onde o gráfico toca a minha reta. Então, um exemplo, né? Se eu tiver assim um gráfico de uma função crescente, tá? Que passa aqui no eixo x e corta o eixo x no ponto 2, o 2 é o zero ou a raiz dessa função. Tudo bem? Lembrando que uma equação, uma função de primeiro grau, tem quantas raízes? No máximo, uma. Não pode ter mais do que isso. Por que eu chamo isso de equação de primeiro grau, função de primeiro grau? Porque o grau é o expoente do x. Então, aqui, qual que é o expoente do x? O maior expoente de x que eu tenho na minha expressão é 1. Então, ela é uma equação de primeiro grau. Se eu tivesse uma equação 2x ao quadrado mais 2x mais 3, como o maior expoente do x é 2, ela é uma função de segundo grau. Beleza? Então, com isso a gente fez uma rápida recapitulação. Vamos para o próximo passo, que é a resolução do exercício. Então, vamos lá. Olhando para a expressão f de x igual a 3x mais 9, eu já consigo descobrir que o valor que está na frente do x é quem? É o coeficiente angular, que é 3. E também consigo descobrir que este 9, que é o valor numérico, está sozinho na expressão, é o meu coeficiente linear, que é 9. Com isso, eu respondi o item A, coeficiente angular A, igual a 3, coeficiente linear 9, o B, beleza? Tá aqui? Beleza. Letra B, para encontrar o zero da função. Como eu determino o zero da função ou a raiz da função numa função de primeiro grau?
basta eu pegar a função e igualar a zero. Então, a minha função é quanto? f de x, 3x mais 9. Então, eu faço 3x mais 9 igual a zero. O 9, que está deste lado, passa para o outro lado trocando o sinal. Então, fica 3x igual a menos 9. O 3 passa dividindo. Então, vai ficar x é igual a menos 9 dividido por 3. Portanto, x igual a menos 3. O que significa? Significa que a minha função vai cortar o eixo do x em que ponto? No ponto menos 3. Mas se eu tivesse que desenhar esse gráfico, e a letra C, ele me pergunta, a função é crescente ou decrescente? Para saber se a função é crescente ou decrescente, eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para o valor de A. O A, qual é o valor dele? A igual a 3, ele é o coeficiente angular, que a gente viu lá no começo. Então, se o A é igual a 3, a função será crescente. Dá uma olhada lá no resuminho que a gente acabou de fazer no slide anterior. Então, é uma função que vai ser crescente e que vai cruzar o x no ponto menos 3. Então, ela vai ser uma função mais ou menos com essa cara aqui. Ela passa pelo menos 3 e com uma cara crescente, beleza? Espero que com essa questão a gente tenha conseguido fazer uma rápida recapitulação dos tópicos relacionados à função de primeiro grau. Então, a gente viu o comportamento dela, vimos coeficiente angular, coeficiente linear e etc. Só uma última coisa que acho que vale a pena a gente fazer aqui é o seguinte, eu vou apagar aqui o gráfico, vou fazer ele de novo um pouquinho mais para o lado, para a gente fazer o estudo de sinal, né, que é uma coisa que sempre aparece nas perguntas. Então, aqui eu tenho, né, o eixo x, a função passa aqui pelo ponto menos 3, tá? Então, veja, como é o estudo do sinal nesse caso? A função do ponto menos 3 para cá, a reta está para baixo do eixo y, para baixo do eixo x ou para cima? Olha, ela está aqui, ó. Ela está para baixo. Ó, ela está na parte negativa. Então, a minha função neste trecho tem sinal negativo, tá? E nessa parte do ponto menos 3 para frente, olha o gráfico da função. Eu até vou botar em outra cor. Vou botar, sei lá, num azul, uma cor diferente. Olha o gráfico da função, ó. É uma reta que está sempre acima do eixo x, né? Então, qual é o sinal dela do ponto menos 3 para frente? Será positivo. Então, a gente tem dois sinais. Uma, né, tem o eixo x, uma parte a função está para baixo, que é negativa, e outra trecho ela está para cima, positiva, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente vai trabalhar outras questões para ir dar uma reforçada nisso e também tem a resolução das listas para ajudar vocês, beleza? Abraço, bons estudos a todos.